Olha eu de novo aqui. Vocês estavam com saudade, não estavam? Tenho certeza que vocês estavam com saudade, gente. Faz muito tempo que eu não faço isso aqui. Depois que... não lembro. Não vou entrar em detalhes não, que eu vou esquecer datas. Mas retornando às picapes, sem minha parceira Vivi Mendes, que deu uma saturada de podcast. Mas eu tô firme e forte aqui. Quero contar com a presença de vocês novamente. Vou trazer várias pessoas nessa mesa para poder conversar. Várias pessoas com assuntos maravilhosos. São pessoas boas, pessoas do bem. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que veio sentar nessa mesa para fazer o dela. E aí, com muita conversa, muito bate-papo, a gente estreitou as ideias. E aí eu falei, eu vou te chamar pro meu podcast, que tá parado e tal. Ela topou na hora. Ela chama Lázara, uma pessoa do bem demais. E eu vou deixar daqui a pouco ela falar tudo sobre ela. Mas eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Clicar naquele sininho, ativar a notificação, ir lá no Instagram, seguir, né, o nosso Instagram, para dar volume, gente. A gente precisa de engajamento, né? O digital está crescendo cada vez mais. Agradecer a Ideia Produções pelo espaço. Todos os meus podcasts são feitos aqui na Ideia Produções. Depois eu vou deixar o @ deles aí. Quem quiser fazer, pode vir aqui, tá, gente? Então vamos começar essa peleja aqui, que minha convidada... A agenda dela é, assim, dificílima. Ainda mais que essa semana ela tem várias coisas. Então não vou enrolá-la. Vou direto ao assunto. Quem é Lázara que está na minha frente? A Lázara Rosana, essa mulher que resolveu dar start de novo nesse podcast. Mara de ótimo, tá? Então, Rafael, eu quero primeiro, antes de falar quem eu sou, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra para mim retomar esses projetos, movimentar essa energia, né, de ação, de produção aqui na Ideia. E falar para você e para vocês que vocês podem contar comigo, que eu estou à disposição para a gente poder auxiliar esse planeta nesse momento de transformação, colocando consciência nas pessoas, trazendo essas informações que já estão dentro delas para esse lugar de consciência, para que no processo individual as pessoas entrem em um processo de transformação, de cura, que pode reverberar e impactar em todo o planeta. E você sabe qual que é a minha maior ambição com isso? Diga. É deixar o planeta Terra um lugar melhor para as minhas filhas e para as próximas gerações. E com isso envolve o seu filho, envolve as outras famílias e a gente consegue atingir o coletivo, né? Então, essa é a minha maior pretensão hoje. E por isso, sabe quem eu sou? Eu sou agente de transformação de pessoas. E eu descobri isso fazendo transição de carreira dentro das minhas próprias empresas, do meu próprio universo como administradora de empresas, que essa é a minha formação acadêmica. Quando eu entrei na faculdade de administração, foi uma frustração muito grande para mim, porque eu achei que eu fosse sair de lá preparado para montar o meu negócio. E não, a faculdade ela não te prepara para isso. Ela prepara para você ser um grande diretor, um grande executivo, mas sempre de uma grande empresa e não do seu próprio negócio. E eu, com todas as características e comportamentos empreendedores, eu fiquei frustrada com aquilo. Mas aí eu recuei, me decepcionei um pouco com a faculdade e depois eu voltei e falei, olha, essa faculdade está me ensinando muita coisa também, eu preciso aproveitar o que tem de bom aqui. Que é o quê? Eu poder ser empreendedora independente do lugar que eu esteja. Então, isso me enriqueceu demais e me trouxe até aqui, que hoje a minha profissão eu sou consteladora sistêmica, organizacional e familiar, e eu falo que a partir desse trabalho eu encontrei meu lugar no mundo. Que é isso? Na verdade, já podemos encerrar o podcast aqui. Em poucas palavras, ela já já diz quem que é e para que veio, né? Ou seja, das minhas perguntas aqui, deixa eu ver aqui das minhas perguntas. Pô, ela já foi 50 perguntas. Mas vamos lá. Lázaro, beleza, você disse que fez faculdade de administração, mas o que te levou a sair de administradora, né? Sair de trás de uma cadeira para ficar sentada ali vendo números para ser o que você é hoje, que você é uma consteladora. Sim. Não é isso? O que te fez mudar? Então, interessante, porque quando eu me coloquei nessa cadeira como administradora, empresária e empreendedora, eu não sei se a ordem está correta, eu acho que é administradora, não, acho que é empreendedora, administradora
e empresária. Quando eu sentei nessa cadeira, eu tinha clareza que eu não era a pessoa dos números. Eu nunca fui muito boa em matemática, eu nunca fui muito boa nos números nesse sentido de analisar gráficos. Então, quando eu fui para o comércio, eu já sabia da minha habilidade em lidar com pessoas. E isso fez toda a diferença no meu trato lá dentro das empresas e que me trouxe essa certeza de que o meu lugar era esse, de ajudar as pessoas através de um trabalho terapêutico. Apesar de que as constelações, elas não se intitulam muito bem como uma terapia. O próprio criador, o alemão Bert Hellinger, ele falava que o trabalho sistêmico, o trabalho com as constelações, ele é uma filosofia aplicada à vida com possíveis efeitos terapêuticos. Então, o que é isso? É uma filosofia que, se você souber internalizar isso, você começa a aplicar e transforma isso num processo terapêutico de cura. Então, lá atrás, quando eu ainda não conhecia esse trabalho, eu já aplicava isso com os meus clientes, porque quem chegava nas minhas lojas, eu tinha loja de presentes e decorações. E decoração. Então, quem chegava nas minhas lojas não queria o produto em si, queria a atenção, queria o cuidado, e isso eu sabia fazer. Então, assim, eu ganhava muitas pessoas, muito mais pelo produto que eu vendia do que pela atenção que eu dava. Aliás, o contrário, né? Eu ganhava muito mais pela atenção que eu dava do que pelo produto que eu vendia. Então, fazer essa transição para mim foi muito tranquilo. E o que foi o marco que determinou essa transição que me trouxe para esse lugar que eu falo que é o meu lugar no mundo? Foi a maternidade. A maternidade me ajudou a ver que aquela mulher que existia antes de ser mãe precisou morrer para nascer a mãe e com a mãe nascer essa profissional que eu sou hoje. Então, a maternidade foi um marco na minha vida. Entendi. Mas olha, eu vou ter que voltar um pouquinho na sua história para me entender o seguinte: para você chegar aonde você chegou hoje, né? Que você viu que de empresária, empreendedora e administradora você não teve muita dificuldade de sair de dentro de uma loja para poder atender pessoas, resolver alguns perrengues de algumas pessoas. Mas quando que você se viu, parou e se viu assim, nossa, eu gosto de mexer com gente? Até assim, lá atrás, na sua adolescência, você falou, vou fazer administração porque meus pais têm algo e eu quero administrar. Ou, nossa, eu queria tanto fazer RH porque eu tenho essa habilidade com gente, eu tenho essa habilidade com pessoas. Como é que foi essa adolescência para a faculdade? E aí na faculdade, e você já falou, né, que você desenvolveu e viu que na loja você também queria atender pessoas que não fossem de atendimento de produto. Você queria prestar um serviço além do que um bom atendimento. Lá na sua adolescência, como é que você se via? Ótima sua pergunta, porque hoje eu encontro várias pessoas que me procuram para ajudar justamente naquilo que eu passei lá atrás. Então, eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma faculdade de administração. Eu queria muito psicologia. E aí, quando fala de virada de chave, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que isso aconteceu na minha vida. Porque eu prestei o meu primeiro vestibular para psicologia e eu não passei. E aí é que está a diferença. Tem muita gente que se frustra com um resultado, que naquele momento aquele resultado não foi bom para mim, não passar na faculdade que eu tanto queria. E rapidamente, mas aí era a imaturidade, a falta de conhecimento, né, de autoconhecimento, me levou para a administração, que era um curso que era mais fácil de passar, e que eu percebia que eu tinha competência para fazer ele, mas não era o meu sonho. Então, eu desisti naquele momento do meu sonho e parti para a administração. Só que ao invés de levar a frustração desse momento que eu não passei no vestibular que eu queria, o que eu fiz? Eu ressignifiquei isso e comecei a trazer aquilo que a faculdade de administração podia me dar. Só que eu não abandonei o meu projeto de trabalhar com pessoas, porque quando eu terminei a minha faculdade, eu falei, agora eu vou fazer um MBA em quê? Em gestão de pessoas. Porque eu já tinha me testado, né? Então, foi uma construção que lá na frente eu vi que eu não precisava fazer psicologia para trabalhar com aquilo que eu amava e que eu gostava. E aí, o trabalho sistêmico, ele me ajudou a unir as duas coisas. Por quê? Porque eu fiz uma formação em constelações familiares e quando eu estava terminando o Instituto da Holanda, que hoje é um instituto referência no mundo inteiro em constelações organizacionais, inclusive é o único instituto que assina com o nome Hellinger,
veio para o Brasil e eles falaram que a condição para eles estarem aqui seria fazer esse curso em Goiânia. Então, eu fui abençoada várias vezes por várias situações que facilitaram a minha vida. Minhas filhas estavam muito pequenininhas. Se fosse para eu sair, ter que ir para a Europa naquele momento, eu não conseguiria. Eu abracei essa oportunidade, então eu juntei os meus 2 sonhos, que era trabalhar com pessoas, desenvolvendo essas pessoas através daqueles traumas que marcaram a vida delas, ajudar elas a encontrarem levezas, se colocarem disponíveis para o fluxo da vida e depois dar o segundo passo, que é olhar essa esfera profissional, que é onde tanta gente encontra bloqueios financeiros, tem crenças relacionadas ao dinheiro, não fizeram aquilo que queriam fazer, que foi a pergunta que você fez, né? Lá com 15 anos, o que você sonhava? Muita gente chega para mim querendo constelar a sua relação com o dinheiro e os nós, os emaranhamentos, estão lá atrás porque não conseguiram fazer aquilo que desejavam. Por necessidade de reconhecimento, necessidade de aprovação, fizeram algo que suas famílias achavam que era melhor para elas, fizeram algo que estava na moda e não se sentem realizadas. Então, você compreende assim, a quantidade de fatores que me ajudaram, e ser uma pessoa que sempre buscou o autoconhecimento desde a juventude me ajudou muito a ter clareza nessas situações. Ou seja, lá atrás, quando você pensou em fazer psicologia, pensou isso, pensou aquilo, ou seja, parece que assim, o mundo já estava funilando para você, já te decidindo. Sim. Ó, então o seu caminho é esse, porque você fez administração, mas depois você fez MBA em gestão de pessoas. Sim. Ou seja, o seu trato lá da adolescência já era com pessoas. Já era com pessoas. E aí eu vi em alguns podcasts seu, como é que você faz, e aí eu fui ser hater, mas pro lado bom da coisa, só para mim ter algumas perguntas específicas. Por exemplo, você falou que hoje você é mãe solo, né? Que você hoje tem gêmeas e tal. Nessa sua experiência de ser mãe solo e tal, ajuda, as experiências pessoais da Lázara ajuda quando alguém chega para tentar resolver algum problema. Ó, separei agora, não sei o que, tem filho, não sei o que lá, não sei o que. Suas experiências ajudam no seu mundo profissional? Ajuda muito. Inclusive, Rafael, eu preciso pontuar algo que você falou que é muito importante para mim, que eu nunca me intitulei como mãe solo. E ele adora apimentar esse negócio, né? Porque eu acredito assim, ó, que mesmo aquela mulher que não teve um relacionamento afetivo com o homem, como assim, Lázara? Ela engravidou e não ficou com ninguém. Ela engravidou através de uma fertilização, de uma inseminação e nem conheceu o doador daquele espermatozoide, né? Certo. Então, mesmo assim, eu não concordo com essa forma de falar que essa mulher é mãe solo. Tem um peso muito grande quando você fala assim, eu sou mãe solo. É como se a existência desse homem fosse nula. Se ela engravidou do além, né? Não tem jeito. Só acontece a vida quando encontra um espermatozoide com um óvulo. E esse espermatozoide, que por uma forma comercial, uma linguagem comercial, muitas vezes ele é chamado de material genético, que não deixa de ser, mas é através dele, com a união desse óvulo que dá a origem da vida, a gente não pode descartar a presença desse masculino. Então, assim, você nunca me ouviu falar e nem vai me ouvir falar que eu sou uma mãe solo. As minhas filhas têm pai e, por mais que a gente não esteja junto hoje, a gente continua sendo uma família. E esses desafios, muitas mulheres chegam para mim com essa postura de exclusão do masculino em relação aos seus filhos, né? E nesse encontro de autoconhecimento, elas percebem a importância que esse homem, por mais que ela nem conheça ele, tem na vida das crianças dela, dos filhos delas. Então, elas têm uma mudança de postura interna. Às vezes é difícil você corrigir um vocabulário que já tem sido impregnado há muito tempo na sociedade, né? Mas elas mudam internamente. E o que é o impacto que acontece na família delas? Essas crianças, elas ficam mais saudáveis e elas ficam mais livres para cumprirem o seu destino sem ter que ficar olhando para o destino dos pais. Sem ter que ficar, assim, a vida inteira buscando por esse vazio que é a ausência do pai. Entendi. Bom, depois desse tapa aqui, Guinso... Como é que é? Cortes rápidos, Guinso 2000. Não, mas é que quando eu falei na mãe solo, é porque ela fez um podcast onde ela tocou no assunto de mãe solo. Sim. E como eu não assisti o podcast completo,
Eu sou esperto, eu só peguei o trecho que eu queria. E ela veio e me deu esse tapa. Mas enfim, é isso mesmo. Podcast é pra isso, moçada. Eu não dou tapa não, viu, Rafael? Eu dou voadeira. Você já vem no pescoço, né? Mas enfim, mas aí faltou a responder o seguinte: se a sua experiência pessoal te ajuda quando você vai constelar ou quando alguém vai te procurar para resolver algo pessoal, te ajuda nesse sentido. Eu te perguntei assim, ó, se a sua experiência de não ter o pai hoje junto, criando as filhas, enfim, junto que eu digo, morando junto, te ajuda quando alguém chega com essa questão. Ah, eu separei, não tem isso. As experiências pessoais ajudam você a conseguir tratar as pessoas. Sim, porque me coloca num lugar de empatia. Eu acolho aquela mulher com empatia, porque gera conexão, por se tratarem de histórias que são semelhantes. Agora, aí eu estou falando da mulher Lázara Rosana, porque influencia na mulher. Agora, na profissional, não pode ter influência, porque o meu trabalho é sem intenção, sem amor preferencial e sem julgamento. Então, se eu acolho essa mulher com a mulher Lázara Rosana, ali já tem uma intenção, no sentido de querer ajudar essa mulher com algo que é da mulher Lázara Rosana. Quando eu acolho essa mulher como profissional, eu preciso olhar para ela com respeito, olhar para a história dela com respeito e respeitar principalmente o destino dela, que às vezes vai ser muito diferente do meu. E se ela quiser sair de um encontro comigo, acreditando que ela é mãe solo e negando esse masculino, é um direito que ela tem e eu não tenho autonomia e nem poder nenhum para influenciar nessa decisão. Seria uma soberba minha querer mudar o destino dela, tentando convencê-la de algo diferente da decisão dela. Então, o que eu posso mostrar para ela através do meu trabalho? Os impactos que a decisão dela tem na vida dela e dos filhos dela. Isso é minha obrigação fazer como facilitadora nesse processo sistêmico. Ou seja, você vai mostrar para ela o que ela decidir, o que vai impactar. Exatamente. Você só mostra um painel dizendo, ó, tá aqui, as suas escolhas são essas. O que você escolher vai impactar aqui, 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 aqui e ali. E aí a decisão é totalmente dela. A decisão é totalmente dela. Eu não posso ter nenhum tipo de intenção nesse sentido. Ah, eu quero convencer. Não, não é o meu trabalho fazer isso. Você só mostra o caminho. Eu mostro o caminho. Inclusive, eu falo que, como facilitadora nesse processo das constelações, tanto familiares quanto organizacionais, eu sou uma espécie de drone. Essa informação ela já está dentro da pessoa. 5% é a nossa parte consciente. Falando assim, bem a grosso modo, né? 5% é a nossa parte consciente. 95% é a nossa parte inconsciente. Então, você acha que nós somos regidos pelo nosso consciente ou nosso inconsciente? A diferença é grande, né? O nosso inconsciente está governando a nossa vida e a gente não sabe o que está por trás disso. Então, o meu trabalho é tirar essa imagem que já está dentro de você, fazer ela emergir. E como ela vem, às vezes, de uma forma, o trabalho sistêmico, ele proporciona essa agilidade, essa rapidez nesse processo. Então, vem uma imagem muito forte, com muitas informações, você não estava acostumado a olhar para ela. Então, o que eu faço? Eu sou o drone que faz o zoom in e o zoom out, para você ter a oportunidade de ver aquilo que constitui a sua vida, a sua história. Eu não vou colocar nada ali, eu não vou enfeitar a sua história, eu não vou te dar um final feliz, eu vou apenas colocar a luz nos lugares onde você não está conseguindo enxergar. Maravilha. E esse trabalho que você faz, como você disse que você é uma facilitadora, é para quem, para quando, onde, assim, as pessoas falam assim, mas isso aí não é para mim, não é. E às vezes é muito para ela e ela não está conseguindo enxergar como que ela procura ou em que situação que ela vai procurar, em qual momento da vida, como é que é isso? Então, esse trabalho, ele é para todo mundo que está na vida. Nasceu? Nasceu, esse trabalho já pode ajudar, porque toda vez que entra um membro no sistema, e aí pode ser no sistema familiar ou no sistema empresarial, em qualquer sistema que você esteja inserido, e nós estamos todos interligados através de uma teia invisível. Então, nós estamos inseridos. O exemplo mais recente, mais forte disso, que nós estamos todos interligados, foi a pandemia. Algo que aconteceu lá na China, que foi ganhando proporções que envolveu o planeta todo. Então, nós estamos todos interligados. Algo que acontece lá reverbera aqui, né? Então, quando a pessoa está na vida, ela já está sujeita
a passar pelas 3 leis sistêmicas. E essas leis, elas são invisíveis. Elas são amorais e atemporais. Então, quer você acredite ou não, você está sofrendo a influência dessas leis, que é como se fosse a lei da gravidade. Você não vê, mas você sente ela atuando o tempo inteiro, né? Então, a lei do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, todo aquele que chega num sistema, ele tem direito de pertencer. A hierarquia, que essa hierarquia ela está relacionada à ordem de chegada dentro do sistema. Então, aqueles que chegaram primeiro dentro do sistema, eles são maiores do que os demais. Então, os nossos avós são maiores que os nossos pais, que são maiores que nós, e nós somos maiores que os nossos filhos, e assim por diante. Então, essa é a segunda lei sistêmica. E a terceira lei sistêmica é o equilíbrio da troca. Então, para o amor fluir de forma saudável, essas 3 leis, elas precisam ser respeitadas. E como a gente não nasceu de chocadeira, nós temos uma história muito complexa atrás de nós, através da nossa ancestralidade. Então, e a gente vai trazendo com essas histórias pesos, levezas, forças, fraquezas. Então, todo mundo que chega na vida tem uma história por trás dela. E esse trabalho, ele pode ajudar a você identificar onde estão as crenças do seu sistema familiar, onde é que estão os bloqueios que te impedem de fluir no amor, nas finanças, nos relacionamentos, tanto relacionamentos pai, mãe, filhos, filhos com pais, pais com os filhos. Então, todo mundo que chega na vida pode se beneficiar muito com o trabalho sistêmico. Maravilha. Ou seja, gente, nasceu, já pode pôr o bebê lá, que alguma coisa ele tem lá de trás. Interessante isso, porque eu não constelo crianças. As crianças, geralmente, elas já estão sobrecarregadas por conta dessas histórias, porque as crianças, elas percebem muito mais o que é demonstrado do que o que é falado. Então, ela percebe mais a linguagem corporal, essa linguagem sistêmica, do que a linguagem verbal. Então, a criança, quando os pais chegam para mim e falam assim, meu filho não dorme bem, meu filho tem um distúrbio alimentar, meu filho está passando por um processo, um sintoma, eu falo, então, vamos olhar para os pais. Porque a criança, quando ela manifesta um sintoma, quando ela começa um processo de adoecimento, a direção, ela está sinalizando a direção para onde o amor daquele sistema está apontando. Então, ela já está muito sobrecarregada justamente por conta desses sintomas e dessas doenças. Então, a gente dá um passinho para trás e vai olhar para os pais e o que veio antes dos pais para essa criança fluir. Tá, e aí eu te pergunto o seguinte. A partir de quantos anos, então, já que criança não pode? A partir de uma pré-adolescência, alguém que não carrega, que já não está sobrecarregado, a partir de quantos anos a pessoa pode decidir assim, não, eu acho que vou constelar porque eu tô com um problema. Adolescente acha que é cheio de problema, sim, né? A pré-adolescência e tal, eu tenho um filho na pré-adolescência. O meu filho acha que ele não tem problema nenhum, que tá tudo certo com ele, a vida dele é mil maravilhas e tal. Mas a partir de quantos anos? Então, a partir dos 13, 14 anos, eu já faço o trabalho com as constelações, com esse pré-adolescente, mas com a presença dos pais. Então, sem a presença dos pais, é a partir dos 17, 18 anos. Ah, então é mais ou menos a maioridade ali, né? Não tem jeito. 16, 17 anos, aí eu já começo a trabalhar. E aí, com essa experiência toda que você já tem, de bagagem e tal, eu vi num podcast de novo que você escreveu um livro. Sim. Queria saber mais sobre isso. Você escreveu sozinha? Teve mais autores? Como é que é isso? Foi um projeto bem bacana, Rafael. Esse livro foi lançado em novembro. Foram 30 coautores e eu faço parte dessa história desse livro. O livro chama Valentes. E eu esqueci de trazer só mais uma vez. Meu Deus! Livro Valentes, um livro muito bacana que traz várias histórias de superação, histórias de pessoas que ressignificaram e continuaram acreditando na vida, no poder da vida, né? E o meu capítulo eu falo sobre paternidade, que é um tema que eu amo falar. Os conflitos com a figura do pai. Acho que se o dado não tiver, porque a pesquisa que eu fiz já tem um tempinho, mas 80% da população mundial tem questões relacionadas com a paternidade. A ausência do pai, porque pai todo mundo tem.
né? Ninguém é filho de chocadeira. Ninguém é filho de chocadeira. Não existe pai solo e nem mãe sola. Mãe solo. Então, a influência que essa ausência do pai causa na vida das pessoas e repercute até no coletivo, né? Por que a gente está falando de uma geração que vem de um masculino tão fraco, tão fragilizado e com tantas questões? Muitas vezes está lá, na ausência do pai. Mulheres que estão na energia masculina, mulheres que estão totalmente fora de ordem dentro do seu sistema interno e dentro do seu sistema familiar. Porque muitas vezes esse pai faltou, o avô faltou, e ela acredita que ela tem que ser guerreira, ela que tem que salvar o sistema, e ela recruta a energia masculina, porque a energia masculina é a energia da ação, é aquela que leva o filho, a filha para o mundo, né? Você já observou que a mãe carrega o bebê assim, de frente para ela. Isso. O pai carrega pendurado no pescoço. Então, o pai é que mostra o mundo para o filho. E quando essa criança não convive com o pai? Quem vai mostrar? Quem vai mostrar o mundo? Entende por que a nossa sociedade está tão adoecida? E lá atrás, né? A gente tem que buscar lá atrás. E aí, não vou muito lá atrás, porque senão a gente ficaria o podcast inteiro falando disso. Mas, assim, quando os homens foram para as guerras, muitos lares ficaram sem a presença do pai, né? E os homens vão para a guerra desde que o mundo é mundo. Não tem jeito, Se você né? for olhar lá nos vikings, quando eles precisavam tomar terras, invadir terras, os homens iam para as batalhas, as mulheres iam para as batalhas, mas nas guerras mais recentes, os homens foram para as batalhas e as mulheres ficaram com os filhos. Então, isso mudou a dinâmica familiar. As mulheres precisaram assumir um lugar fora do lar, né? Então, mudou toda a estrutura da casa. As mulheres passaram a ser as provedoras. Então, você percebe que existe um contexto histórico muito mais profundo que vai muito além de feminismo e machismo, né? E foi uma necessidade. Não é só porque a mulher queria trabalhar e queria o lugar dela no mundo. Foi porque ela precisava. Ela precisou alimentar a família, a prole, então ela precisou aprender a viver fora da caverna, né? E lá na caverna, quem entrava primeiro dentro da caverna? Porque nós estamos a serviço da vida. E esse estar a serviço da vida, a gente não veio para essa vida para pagar boleto, para ter uma vida só voltada para o material. A gente precisa também manter a nossa espécie no mundo. E nós estamos nos transformando numa espécie que está prestes a entrar em extinção. Porque a gente está acabando com o nosso planeta, a gente está desconfigurando as famílias. Então, a gente está prestes a entrar em extinção se a gente não cuidar da espécie humana. E olha a sabedoria invisível que existe por trás disso. Então, quem entrava na caverna primeiro? Primeiro as crianças, depois as mulheres e, por último, os homens. Porque se tivesse algum perigo lá, quem que estava defendendo a caverna? E aí não tem nada a ver com ser melhor ou pior, de ser mais importante ou menos importante. A própria constituição física. O homem, por natureza, ele é mais forte que a mulher. Então, ele ficava de fora para proteger. E aí todos entravam na caverna. E aí quem saía primeiro? O homem. O homem, porque se tivesse algum perigo do lado de fora da caverna, ele era o primeiro que estava ali para proteger. Depois as mulheres e depois as crianças. E assim, eles conseguiam manter a vida protegendo essas mulheres e essas crianças dos leões que estavam lá de fora, loucos para comer essas pessoas. Tá, então hoje, agora voltando ao mundo atual, hoje, depois que as mulheres saíram, porque foi uma necessidade, não foi porque quiseram necessidade e tal, vindo, buscando toda essa história que você trouxe. Hoje as famílias estão menores cada vez mais. Sim. Né? Hoje, um filho no máximo. Eu tenho vários amigos que têm um filho no máximo. Né? Porque os dois trabalham, os dois têm sua independência, vai trabalhar e tal, e cada um tem seus afazeres. Mas você acha que com essa busca da mulher ter que sair e tal, as famílias, você falou que as famílias estão se desfazendo. Sim. Quando você diz desfazendo, você diz não se casando, não tendo filho ou querendo se relacionar cada vez menos? Eu acho que é um pouco de cada, né? A família está se desfazendo porque olha a importância... Ou não está se constituindo, né? Não está se constituindo, né? As pessoas não querem casar. Olha só o que é a expectativa e o que é a realidade. Eu ouço muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento de pessoas falando da importância do casamento e eu concordo. E falando dos relacionamentos de alto valor, que é o que a maioria das pessoas que não estão num relacionamento estão buscando. E por que está tão distante se as pessoas estão buscando as mesmas coisas? Porque a realidade é uma, a expectativa é outra. A expectativa é que o casamento
dure até que a morte nos separe. Né? Só que a realidade, quando coloca essas duas pessoas dentro da mesma casa, é o meu mundo, é o meu universo. E um relacionamento não vive desse jeito. É o nosso mundo, é o nosso universo, é a nossa família, é o nosso dinheiro, são os nossos filhos. E quantas mulheres eu ouço falando, porque é o meu filho. Mesmo com o homem dentro de casa, desconfigurando totalmente a paternidade quando fala assim, você não vai encostar no meu filho, tirando a autoridade daquele homem, daquele pai, daquele marido, né? Então, isso gera um pouco, não é só isso, tem questões muito mais profundas, mas essa resistência para uma relação. As pessoas estão cada vez mais egoístas. Então, se a gente está a serviço da vida, olha as nossas avós. Tiveram 10 filhos, 6 filhos, 8 filhos. Olha a perda nesse sentido, elas estavam a serviço da vida, muito mais do que nós. Porque elas não estavam preocupadas se elas tinham que amar aquele homem, que muitas vezes era o nosso avô, se ela era amada por ele, se ela sentia prazer sexual ou não. E você acha que essa mulher não tinha desejo? Claro que tinha, isso é inerente à nossa vontade, isso faz parte do ser humano. Ter desejos, ter necessidades, né, de ser amado, é uma das necessidades básicas do ser humano, é ser amado. Então, você acha que essa mulher não sentia tudo isso? Só que não era essa a preocupação dela. Era ter filhos, povoar a terra. Né? Como diz a Bíblia, né? Multiplicar. Multiplicar. E elas fizeram muito bem esse trabalho. Agora, a nossa geração se acovardou em relação a isso, porque tem aquela história, né, de que homens fortes criam homens fracos, que criam tempos difíceis, que criam homens fortes, que criam homens fracos, que criam tempos difíceis. E a minha pergunta é, quando é que a gente vai interromper esse ciclo? Quando? Quando? Quando a gente tomar consciência de que a vida vai muito além só das minhas vontades, dos meus desejos e do meu ego. Por isso que você ouve falar tanto hoje do processo de despertar de consciência, para ir muito além só de sermos uma máquina e viver no operacional e no automático, e porque eu, como mulher, eu preciso cuidar da minha aparência para eu ser aceita. Olha o tanto que eu vou me desconectando de estar a serviço da vida. Eu preciso produzir, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem emocionalmente. Olha o tanto que ela foi se distanciando da essência, da maternidade. Ela foi se perdendo com o tempo. Tem muitas mulheres que vão acabar comigo porque eu estou falando isso. Claro que é importante, e hoje eu estou aqui, deixei minhas filhas em casa, e eu estou aqui porque o meu trabalho é muito importante para mim, e não só por conta do dinheiro que ele me traz, mas essa realização de poder contribuir, de poder fazer a diferença no mundo. Né? Mas deixar a família em segundo plano, para você se realizar, lá na frente você vai pagar um preço muito caro. Aí, João, aproveitando esse gancho aí que você falou, que a mulher vai se desconectando, perdendo sua essência. Você acha que hoje, no mundo atual, por todas as informações, por todos os meios de comunicação que existe, isso tem acelerado, isso tem impulsionado de uma forma muito rápida? Ou você acha que mesmo antes do digital já estava acontecendo isso? Mesmo antes do digital já estava acontecendo isso. A diferença que fez é que o digital acelerou tudo, né? A quantidade de informações que a gente recebe hoje. O fato de você estar exposto numa câmera, de frente para uma câmera, com olhares atrás dessa câmera que vão te julgar, que vão te avaliar, que vão te aceitar, que vão te reprovar, muda todo esse contexto também. Então, você vê as pessoas hoje com uma necessidade muito maior de aprovação. E isso faz parte... Pode falar. Não, eu ia só pegar o gancho que você falou aí, que ficar de frente às câmeras tem uma questão muito forte, né? Com o que a pessoa fala. Sim. E com quem está vendo lá de trás. Uhum. Porque você não sabe quem é que está te assistindo. O peso da sua palavra é muito grande. Aí, recentemente, teve algumas mortes. Né? As pessoas tirando a vida porque o digital fez isso. Uhum. Falou, ela acreditou naquilo ali, ou foi um fake news, o tal do fake news, e acabou que a pessoa não aguentou. E aí ela tira a própria vida porque não aguentou. Sim. Então, realmente, o digital hoje, ele ajuda e atrapalha. Sim. Eu acho que você pode falar muito bem sobre isso, porque talvez as pessoas, não sei se tem relação. Quando a pessoa vai constelar, o digital tem alguma relação com isso? Tem?
Elas não trazem isso de forma consciente. Ah, eu quero constelar, Lázaro, porque hoje eu sinto que a minha imagem está muito exposta, porque eu fui para um trabalho que me dá uma visibilidade maior. Não. Ela chega falando do que ela não consegue muitas vezes fazer. Olha, eu estou bloqueada aqui, e aí quando eu começo a fazer o diagnóstico ali, que eu vou levantando através de perguntas, ela fala, porque eu preciso fazer um trabalho onde eu vou me expor mais e eu não consigo, eu estou bloqueada. E aí, quando a gente vai olhar, o pano de fundo é esse. Por que que você... Ah, porque eu tenho medo. O medo é um dos fatores que mais impede as pessoas de fluírem. Né? E aí você vai olhar, o medo, às vezes para ela o medo é assim, eu tenho medo que não gostem do meu produto. Tá, e qual que é o mal que isso pode te causar? Eu vou ser ridicularizada. Tá, e o que vai acontecer depois disso? Então, quando eu vou garimpando através dessas perguntas, a pessoa observa que o medo dela é algo que ela pode dominar. Só que esse medo, ele vai muito além do que ela acredita que é ter um produto dela não aceito. Às vezes é um medo que está relacionado a um antepassado que chegou de uma guerra e veio para o Brasil, fugido dessa guerra, e lá atrás ele sentiu muito medo porque ele deixou toda a família e veio em busca de dinheiro, de bem-estar para depois trazer o resto dessa família. E aqui ele montou uma empresa e ele tinha negócio para fazer, e como ele não falava a língua, vamos supor, pode ser um alemão, um italiano, como ele não falava a língua, ele não tinha domínio da cultura, e como que as pessoas iam comprar dele? Percebe o gancho que essa pessoa hoje está fazendo com a história da família dela, e ela coloca o medo dela como sendo algo raso, só que tem uma dor muito mais profunda? Então, esse trabalho ele vai lá e dissolve esse medo. Olha, quem precisou sentir medo foi o seu antepassado, seu avô, o seu bisavô. Às vezes, de uma pessoa que ela nem conheceu. E só que aí vem vários fatores que estão junto que vai potencializando esse medo. Por exemplo, a relação dela com o pai e com a mãe. Será que ela teve o amor da mãe do jeito que ela esperava? Será que ela se sentiu rejeitada pelo pai? E por que essa necessidade de aprovação tão grande hoje em relação à opinião de gente que não vai mudar a minha vida? Né? Eu tenho 2.700 seguidores. O que a opinião do meu público pode fazer de tão grave na minha vida? Bom, se eu não me conhecer, se eu não tiver esse processo interno bem resolvido, de autoconhecimento, a opinião do outro vai determinar a minha vida, que pode levar até uma atitude de extermínio da própria vida. Agora, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu quero, eu dou o direito para o outro dele pensar da forma como ele deseja pensar, como ele pode pensar, como ele consegue pensar. E eu respeito a opinião dele e fico no meu lugar. E isso não é um fator determinante para que eu tenha que mudar a minha conduta para ser aceita. Eu não vou agradar todo mundo. Caramba, o negócio é muito mais complexo que a gente imagina. Assim, é muito mais profundo, né? Igual você falou, ela traz uma questão rasa, mas na verdade está lá no bisavô, no tataravô, enfim, de onde Pode estar. Né, o pano de fundo dela é muito, muito mais profundo. Sim. Eu fico impressionado. Eu acho assim, se todo mundo tivesse a consciência de que isso é importante para destravar, ou para perder o medo, ou para desbloquear qualquer coisa, talvez o mundo seria um pouco mais leve, ou a própria pessoa ficaria mais leve. Acho que várias daria para dizer que muitas pessoas seriam muito mais felizes no mundo de hoje, né? Que hoje tem gente que para ser feliz tem que estar no digital e ali e recebendo as críticas construtivas, porque quando vem uma destrutiva a pessoa se acaba, Sim. a pessoa se autodestrói, porque meu Deus do céu, e isso vem sendo colocado, né? Cada dia mais. Eu acho que o digital vai cada vez piorar ou melhorar. Vai depender de cada um, da autoconfiança, do autoconhecimento de cada um. E é por isso que eu trouxe a Lázara, porque quem quiser se desbloquear para vir num podcast, para fazer um podcast, ou para fazer vídeo, ou para fazer... Que hoje o digital tá muito forte, muita gente querendo migrar para o digital, muita gente querendo fazer coisas no digitais, vendo várias pessoas ganhando dinheiro, né? Indo para o digital e, consequentemente, ganhando muito dinheiro no digital. Quem quiser, tá aí. A Lázara, pelo que a gente viu aqui, conhecimento não falta para ela. Mas pegando o gancho do digital, eu vi que a Lázara está indo pro digital. Ela está focando no digital. Ela quer virar uma digital influencer na constelação. Mas a minha pergunta, Lázara, é o seguinte. Dá para constelar digitalmente? Dá. Dá para fazer o trabalho. Eu faço atendimentos com pessoas que estão fora do Brasil hoje. E o resultado é o mesmo. Então, é online o atendimento.
E a estrutura é muito parecida, né? Então, Meu Deus. atendo gente que... Agora, Rafael, é importante falar, porque às vezes quem está acompanhando o nosso trabalho aqui vai pensar assim, então isso é algo mágico, né? Não é. A constelação, esse faz parte de o que eu vou falar agora, faz parte de um compromisso ético que eu tenho com o meu trabalho. Ela não substitui nada. Então, se a pessoa está passando por um processo terapêutico, com um psicólogo, com um psiquiatra, se usa medicamento, a constelação não vai te tirar daí. Ela não vai substituir nada do que você já está fazendo. Ela é um olhar a mais e ela pode acelerar o seu processo. E eu costumo falar, e tem colegas que morrem de raiva dessa fala minha, porque gostariam de dar uma importância maior para o que acontece dentro do universo das constelações, e não quer dizer que não seja importante. Mas o trabalho maior vai acontecer depois que a pessoa que passa por mim sai da constelação. Então, ele vem para uma constelação, olha para essas questões que estão guiando ele, ele não está conseguindo enxergar, e depois que ele sai do meu atendimento, aí é que começa o trabalho pesado. Porque a pessoa precisa querer. Não adianta só você olhar essa imagem de toda essa história que está por trás de você, que está gerando emaranhamento, se você não estiver disposto a dar os passos. Entendeu? Então, Entendi. A pessoa não chega... E eu brinco muito nas minhas redes sociais, que eu falo assim, deixa de ser distraída, deixa de ser distraído. Porque não adianta ela chegar para mim achando que eu vou fazer a parte dela ou a constelação vai fazer. Ou seja, a constelação deu todo o caminho. Exatamente. Agora, se ela não seguir ou não visualizar o que ela quer, não vai resolver não nada. vai resolver. Eu costumo falar assim, ó, a história da nossa vida é igual um filme. Quando você chegou nessa vida, como que estava esse filme? Lembra daquele filme pretinho que ficava dentro daquela bolachinha? Então, esse filme estava rodando. O negativo está sem imagem. Não, ele estava rodando, porque o seu avô já estava nesse filme, seu bisavô já estava nesse filme, seu pai estava nesse filme, e aí você chegou. Esse filme parou? Não, né? Não. Você cresceu, hoje você está com seus 40 anos, você casou, você tem seu filho. Então, esse filme continua rodando e ele já está numa próxima geração. E ele não vai parar por aqui, se Deus quiser. Agora, as pessoas que não querem casar, que não querem ter filhos, o que ela está fazendo com o filme da história dela? Cortando. Dando um final. Porque ela não está passando a vida adiante. Então, a maior frustração dos nossos pais, dos nossos avós, é sentir que não fizeram um bom trabalho porque a espécie terminou ali. Aquele clã vai morrer ali. Então, isso entristece muitas famílias. Então, eu falo assim, a pessoa chega e faz uma constelação, ela acessou parte da história desse filme. E aí, a constelação, ela tirou uma foto desse filme. Agora, o que ela vai fazer com essa foto? Massa. Ela vai pôr no bolso, ela vai rasgar, ela vai colocar num porta-retrato e deixar ali, ou ela vai pegar essa foto e fazer algo para que a vida dela seja diferente e que ela possa honrar a história desses que vieram antes da forma como tenha sido. Sabe? Com dores, com traumas, com tudo, eles fizeram o que eles deram conta e agora eu posso fazer diferente. Eu estou aqui para fazer diferente. Eu preciso honrar as mulheres do meu sistema que não puderam trabalhar. E aí eu vou ficar em casa lastimando pelos meus traumas, pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades? Não, eu vou honrar elas fazendo o que eu sei fazer de melhor. Nossa. Que aula, moçada. Eu acho assim, fantástico. Eu acho que quem tem vontade de constelar, ou quem já constelou, sabe o tanto que isso é importante para a vida pessoal. Não só pessoal, né? Pessoal, familiar, empresarial, igual ela falou aqui. E aí eu também fiquei sabendo, Passarinho Verde me contou, que você vai lançar curso, ou você vai lançar mentoria. Como é que tá agora a Lázara no digital? Porque eu sei que escreveu o livro. Esse livro eu não sei se ele já tem no digital ou se ele vai pro digital. Mas eu queria saber da Lázara, se a Lázara ela vai se dedicar ao digital agora. Sim, eu tô com a equipe aí que me falaram também um povo fofoqueiro, que essa equipe veio para transformar o digital aqui no estado de Goiás, viu? E eu estou muito esperançosa nisso, trabalhar junto com esse povo para levar essa mensagem minha, levar a oportunidade para o maior número de pessoas, porque o trabalho sistêmico é um trabalho muito novo. O trabalho sistêmico em si, não, mas o trabalho com as constelações tem só 40 anos, 40 e poucos anos. Então, é considerado pouco tempo. Então, mostrar os benefícios que esse trabalho pode proporcionar
para uma pessoa que às vezes está num processo de sofrimento muito grande e é mais simples do que ela imagina, né? Então, o digital ele pode proporcionar essa escala em levar essa mensagem para o maior número possível de pessoas. E por isso eu decidi, já tem esse ano faz 3 anos que eu já estou investindo muito nessa construção. É algo que não é da minha habilidade, não é da minha competência, por isso eu contratei essa equipe que vai me ajudar. E você falou do livro, eu já estou lançando outro livro que chama Além da Superfície, encontrando leveza nos relacionamentos também. Agora, esse é um projeto meu que eu decidi juntar pessoas para falar sobre relacionamentos e nós vamos lançar esse livro em fevereiro. Então, já é o meu 2º livro com essa proposta de coautoria. Por que coautoria? Porque muitas pessoas têm vontade de escrever, têm conteúdo, têm material e não sabem como começar. Então, eu estou oportunizando essas pessoas se experimentarem como escritores para que o próximo passo seja escrever o livro deles sozinhos. Então, essa promessa do digital, ela aquece meu coração nesse sentido, sabe? De poder levar essa mensagem para o maior número de pessoas, de poder informar as pessoas em relação ao trabalho com as constelações dentro das famílias e dentro das organizações. Mentoria, já tem 1 ano que eu estou como mentora, auxiliando várias mulheres aí no processo pessoal, nas 3 principais esferas, que é a esfera dos relacionamentos, a esfera da família de origem e a esfera profissional. Então, tenho conseguido excelentes resultados com esse trabalho como mentora. Workshop eu já faço, acho que há mais de 4 anos. Esse ano eu estou vindo assim de forma bem arrojada, eu quero fazer workshop para muitas pessoas. Eu até falei para essa equipe minha que esse ano ainda nós vamos reunir 500 pessoas. Que isso? E falar desse trabalho para essas pessoas. Então, esse ano de 2024 é um ano de colheita. Tá, e você falou aí de se ajuda muitas mulheres. Aí é uma dúvida pessoal que surgiu aqui agora. Tem mais homens ou mais mulheres que procuram a constelação? Olha, é muito interessante, porque em 7 anos como consteladora, 7 anos como consteladora familiar e 5 anos como consteladora organizacional. Tem fases, tem períodos que eu recebo muito mais homem do que mulheres. E tem fase que eu recebo casais e tem fase que eu recebo mais mulheres. Mas as mulheres, elas continuam estando mais abertas para falar das suas dores, das suas questões do que os homens. As mulheres já estão olhando para esse processo há mais de 100 anos. Os homens começaram a criar grupos de homens para falar das suas vulnerabilidades, para falar das suas dores, coisa de 6, 7 anos. Nossa. Então, é muito recente. Então, existe uma crença ainda para os homens de que homem não chora, homem não demonstra suas vulnerabilidades, porque ele pode ser visto como um homem fraco, frágil. Homem não faz terapia, porque isso não é coisa de homem, isso é coisa de louco, isso é coisa de gay, entendeu? Então, ainda existe todo esse preconceito em relação a olhar para as suas dores e olhar para as suas vulnerabilidades no universo masculino. Você tocou aí no assunto de gay. Os homossexuais procuram bastante? Interessante tem isso, aumentado, né, essa procura ou já? Porque, olha, aí você me dá a oportunidade de falar das polaridades, né? Do feminino e do masculino. Independente do gênero, todos nós temos as 2 polaridades, porque nós somos filhos de um gameta feminino, que é o óvulo, com um gameta masculino, que é o espermatozoide. Isso só acontece na nossa vida quando os 2 encontram. Então, dentro de nós, existem as 2 polaridades. Os homossexuais, eles não são diferentes nesse sentido. Mas o que acontece? Para eles irem para um relacionamento, como trata-se de 2 homens, 2 mulheres, o que acontece? Um dos 2 vai ter que assumir uma das polaridades. Porque você já viu o imã, se você tentar encaixar ele com a mesma polaridade, ele repele. Ele não encosta. Então, quem tiver curiosidade em entender as polaridades, faz esse exercício com o imã que vocês vão ver que ele repele. Então, para o imã atrair, ele precisa estar com polos diferentes. E assim somos nós. Nós sentimos atração pelo polo que nos complementa, né? Então, o homossexual, um dos 2 na relação, ele vai precisar assumir a polaridade masculina e outra polaridade feminina. Isso independente de estereótipo. Às vezes tem casais de homossexuais que são muito masculinos
né? E um dos dois assume a polaridade feminina. E geralmente o que assume a polaridade feminina é o que me procura mais, porque ele está mais conectado com essa sensibilidade. Ele está mais aberto para se desenvolver. Olha só. Eu nunca imaginei isso. Sim. E com o casal de homossexuais mulheres, acontece a mesma coisa. A mulher que está na polaridade masculina, e aí isso também é independente do relacionamento. A mulher que está na polaridade masculina, ela dá conta de tudo. Eu tenho atendido muitas mulheres que estão com aquela síndrome burnout. E elas chegam para mim e falam, Lázara, poderia ter sido completamente diferente se eu tivesse pedido ajuda antes. Mas você, como mulher feminina, por que você não pediu ajuda antes? Porque eu estava no lugar de dar conta de tudo, de fazer tudo, de cuidar de todo mundo, de ser a salvadora, a mulher guerreira, entendeu? Então, quando ela percebe, ela está tão desconectada dela que ela já está quase no fundo do poço. Maravilha, gente. Que aula, hein? Que aula não, né? Que deixa para todo mundo seguir a Lázara aí, entrar em contato com ela. Lázara, nós chegamos ao nosso fim. Agora que eu ia começar a fazer pergunta para você? Não, aqui é o contrário, eu que te pergunto. O dia que você quiser me perguntar quem é o Rafael, que vos apresente aqui, você me chama pro seu podcast. Podcast da Tia Lalá. Podcast da Tia Lalá, mas deixa aí suas redes sociais, enfim, seus contatos aí para quem quiser. Tá. A gente pode colocar aqui no vídeo também, não pode? Pode. Depois? Então, o meu @ é Lázara Rosana. Tem lá no YouTube o podcast da Tia Lalá. E me procura lá no Instagram, pelo direct, que você vai ter acesso à minha pessoa. Eu vou te acompanhar, eu vou te instruir, eu vou te contar como que isso funciona. Tá bom? Estou à disposição. Maravilha. Ó, te agradecer imensamente. Não, antes de me agradecer, só me fala uma coisa. Por que no podcast, no ViraCast, tem que ser de cabelo enrolado? Eu que sou uma mulher que vive aí no universo liso e no universo crespo. É porque é o seguinte, segundo uma tia que eu esqueci o nome dela, falou que o cabelo enrolado, anelado, enfim, cada um chama de um jeito, é mais natural. Passa mais credibilidade, passa mais virilidade, mais força. Mentira, ela tá perguntando isso porque é o seguinte. Quando ela veio gravar aqui a primeira vez, ela veio de cabelo liso. E aí um dia eu fui no Instagram dela e vi que ela tem um cabelo anelado. Eu falei, por que você não deixou o cabelo anelado? Né, ondulado, enfim. Ela, porque eu não gosto, porque não sei o que. Hoje, a hora que ela chegou, a primeira coisa que eu falei, nossa, cabelo, por que você não veio de cabelo liso? Porque você pediu. Brincadeiras à parte, ela falou que teve uma pessoa aí que falou que o cabelo liso passa mais credibilidade, mas não sei o que. Eu falei, olha, se foi uma questão pessoal dela, tudo bem, mas eu acho que o natural ficou excelente. E eu queria que vocês deixassem nos comentários aqui. Vai lá no Instagram dela, Lázara Rosana, vê ela de cabelo liso e vê ela de cabelo natural. Vocês vão ver que também fica show de bola, passa total credibilidade. Viu? Essa é a minha resposta para você. Pois é, e a gente não falou muito das minhas vulnerabilidades, e eu tenho várias, e depois a gente pode marcar um outro encontro para a gente falar sobre isso, porque as pessoas pensam assim, ela já chegou nesse lugar, então é só o lado bom da história. Não, foram muitos desafios para chegar até aqui e eles ainda continuam aparecendo. E uma das minhas vulnerabilidades é a aceitação com a minha imagem em relação ao cabelo enrolado. Eu sou de uma geração, Rafael, que falava muito que o cabelo enrolado não era um cabelo bom. Você lembra disso? Sim, tinha épocas passadas. Isso. Então, assim, o comercial de shampoo era sempre uma mulher com cabelo liso, voando. E isso gerou uma resistência em relação à minha imagem com o cabelo enrolado. E eu tô falando isso porque eu não poderia perder a oportunidade de te agradecer por me ajudar nesse resgate da minha essência, porque é algo que é libertador quando você se aceita da forma como você é. Isso não quer dizer que eu não vou fazer escova no meu cabelo. Sim. Eu mesma faço, eu adoro fazer. Eu me acho muito bonita de cabelo liso. Eu me encontro ainda mais nessa versão do que com cabelo crespo, mas eu estou fazendo amizade com esse cabelo de novo. Então, obrigada por ter insistido. É isso aí, tá vendo? Uma mão lava a outra. Mas eu acho assim, as duas versões dela, eu acho que nenhuma ou outra vai passar mais credibilidade ou menos credibilidade. Eu acho que, igual ela falou, as pessoas têm que se aceitar. Se ela tá fazendo as pazes agora com o cabelo dela, que bom. O meu cabelo, quem me conhece há muito tempo, o meu cabelo também é aneladinho. Eu tenho versões dele muito grande. Ele é super anelado. Mas chega uma fase
uma fase, principalmente depois que eu fui pai, comecei a trabalhar mais ainda, eu vi que ele me atrapalhava. Porque o cabelo anelado, se bate um vento, o que ele faz? Ele, puff, né? Fica um cabelo muito aberto. E isso era ruim pra mim. Era assim, nossa, e agora meu cabelo ficou assim, eu vou atender um cliente e tal. Eu falei, então eu Dá vou... aquela impressão que você tá bagunçado, que você tá desarrumado, Isso, não é? tipo, acabei de acordar, vou atender o cliente. No meu caso. Então, o que eu fiz? Falei, não, então não dá pra mim ter esse cabelo mais. Então, eu vou ter que manter ele curto e tal e tudo mais. Então, mas eu não tenho problema. Não, eu quero deixar meu cabelo crescer de novo, eu quero meu cabelo cacheado e tal. Mas eu acho que é fantástico. Eu acho que a Lázara não tem dor nenhuma hoje mais. Ela já se superou com o cabelo, não tem problema. Eu não sei sobre tatuagem, porque ela é toda tatuada. Não sei se ela é do heavy metal, se não sou é. do heavy metal. E ama as tatuagens. Elas têm uma história, né? E através desse trabalho também, o que a gente descobriu ao longo do tempo, os consteladores, os meus colegas e até o próprio Bert Hellinger falava que é uma forma de inclusão. Às vezes algo que... E esse é um dos olhares, né, gente? Eu estou falando aqui do trabalho sistêmico. Claro que tem várias formas de olhar para tudo isso. Mas através do olhar sistêmico, as tatuagens, elas é uma forma do seu inconsciente incluir pessoas que foram excluídas do sistema. Você pode observar que toda tatuagem ela tem uma história e um simbolismo muito forte para quem fez. Ninguém vai lá e faz uma tatuagem só por auê, né? É raríssimo você ouvir uma pessoa falando que fez uma tatuagem só por auê. Geralmente ela tem toda uma história com aquela tatuagem. E aí a gente pode falar disso num outro momento também, que é bem interessante. Vai ter parte 2 aí, que é igual o Missão Impossível, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Mais uma vez, Vivi, fez falta. Sabe que é minha companheira aqui. Mas nos próximos, quem sabe, ela não quebre essa preguiça de sentar aqui do meu lado e ficar conversando fiado com a gente aqui. Lázara, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Daniel, põe na geral pra nós aí. Fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Ih, sem água, hein? Sem água. Não, ainda tem um golinho ali, ó. Porque dizem que não pode brindar. Não, senhor. E não esse pode. ano, se é o ano de colheita, de então... colheita. Vamos colher, gente? Brigadão. Lázara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Valeu estar aqui. Conte comigo sempre. Obrigado.